Você já teve a impressão de ter sido simplesmente apagado da vida de alguém? Ignorado sem explicação, esquecido, deixado de lado no mais absoluto silêncio? Você revive mentalmente cada conversa, cada gesto, tentando entender onde errou, mas tudo o que encontra é um vazio ensurdecedor. E esse silêncio machuca mais do que qualquer crítica. Ele não oferece resposta ou justificativa, apenas consome você por dentro. A realidade é dura, ninguém escapa da ferida da indiferença. No entanto, existe uma saída, e ela vem dos ensinamentos dos filósofos estoicos. Hoje, você vai descobrir como reagir quando é sumariamente excluído. Não com clichês baratos, mas com ferramentas milenares que convertem rejeição em força. Você vai aprender a dar um novo significado ao silêncio, de modo a não mais se tornar sua vítima, a reforçar sua autoestima, mesmo sem a aprovação alheia, e a transformar a distância imposta por outros em oportunidade de crescimento interior. Fique atento. A última lição deste vídeo tem o poder de revolucionar sua vida emocional, fazendo você olhar para a rejeição sob uma ótica totalmente nova. Já notou como a indiferença fere mais do que um confronto aberto? Estamos na era da hiperconectividade, mas paradoxalmente, as pessoas desaparecem de nossas vidas sem dar a mínima satisfação, como se nossa presença fosse descartável. Essa atitude reacende em nós um medo ancestral, o de não termos importância para ninguém. Mas essa dor não nasceu ontem. Há mais de 2000 anos, os estoicos enfrentavam exatamente essas mesmas angústias: rejeição, perda e silêncio. E em vez de se deixarem dominar por esses sentimentos, eles descobriram algo fundamental que muitos ignoram até hoje. O sofrimento reside menos nos atos dos outros e muito mais em como interpretamos esses atos. Epicteto, que viveu como escravo, ensinava que não são os eventos em si que nos afligem, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Sêneca, que sofreu traições e exílio, afirmava que nosso sofrimento nasce na imaginação muito mais do que na realidade. Marco Aurélio, imperador do maior império da época, conviveu com intrigas familiares e, ainda assim, preservou sua tranquilidade, lembrando que a felicidade de sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Se esses homens, cercados de perdas, conflitos e silêncios, conseguiram manter a serenidade, por que você também não pode? Agora é hora de aprender o caminho, transformar o silêncio em poder, a indiferença em resiliência e a rejeição em autoconhecimento. Vamos começar? Lição 1. O silêncio não é sinal de rejeição, mas um reflexo de você mesmo. Quando alguém te ignora, sua mente entra em colapso silencioso. Cada instante sem resposta parece um século. Você se pergunta onde errou, por que se afastaram, se não é suficiente. Esse é o veneno do silêncio que corrói suas certezas. Mas o verdadeiro problema não está na falta de palavras, e sim na narrativa que você constrói sobre esse silêncio. Você tende a vê-lo como recusa, mas e se ele for apenas um espelho neutro, refletindo suas próprias dúvidas, inseguranças e necessidade de aprovação? Epicteto já dizia que não são os acontecimentos que nos abalam, mas a forma como os percebemos. Então, pare um momento e questione-se: será que esse silêncio prova seu valor, ou talvez seja uma chance de amadurecer? Pense num majestoso carvalho no alto de uma colina que durante anos acolheu pássaros em seus galhos. Quando eles vão embora, o tronco permanece sólido sem suplicar ou se curvar, porque sua força não depende de quem o escolhe, mas de quem ele é. Nem todo silêncio traduz hostilidade. Às vezes, ele significa apenas espaço para o outro se reorganizar ou para você se reencontrar. Marco Aurélio ensinava a aceitar tudo conforme a razão e a natureza, sem rotular o que está além do nosso controle como bom ou ruim.
Quem se afasta pode estar confuso, sobrecarregado ou apenas seguindo um caminho diferente. Isso machuca, mas não diminui seu valor. Você tem duas opções: encarar o silêncio como ataque e sucumbir por dentro, ou aproveitá-lo como solo fértil para criar raízes mais profundas. O silêncio não te rejeita, ele te revela, e muitas vezes revela que chegou o momento de parar de buscar justificativas externas e começar a edificar sua própria paz. Lição 2. A autoconfiança estoica. Ninguém mais do que você mesmo pode determinar seu verdadeiro valor. Então, por que a indiferença alheia costuma doer tanto? Talvez porque, sem notar, você depositou sua autoestima nas mãos de outra pessoa. Quando recebe atenção, sente-se vibrar de vida. Quando é ignorado, parece evaporar. Mas o que acontece quando sua identidade passa a depender das reações externas? Você se torna refém de olhares, respostas ou mensagens que podem nunca chegar. Os estoicos chamavam isso de escravidão das emoções. Entregar sua paz a algo que está fora do seu controle. Aqui está a verdade libertadora. Por mais dura que pareça, só você pode atestar o seu próprio valor. Sêneca já alertava que viver na busca de aprovação transformaria qualquer um em escravo. Pense numa situação cotidiana. Você entra numa sala lotada. Se sua mente estiver acostumada a buscar aceitação, imediatamente escaneará cada rosto, cada comentário. Será que estou agradando? O que estão pensando de mim? Agora, imagine fazer o mesmo trajeto com a mentalidade estoica, conhecedor de si mesmo, seguro de suas convicções, sem precisar conquistar aplausos. Você caminha com determinação, fala com objetividade e age conforme seus princípios. E isso basta. Marco Aurélio, governando um vasto império em meio a crises constantes, lembrava que a serenidade plena surge quando você deixa de tentar satisfazer o mundo e começa a viver segundo a razão. O grande desafio é desafiar o condicionamento social, que nos ensina a trocar nossa essência por aplausos. Desde cedo, aprendemos que quem recebe mais elogios vale mais, e que não ser escolhido significa não ser bom o bastante. Essa é uma mentira conveniente, vendida por quem lucra com nossas inseguranças. A autoconfiança estoica nasce no momento em que você deixa de medir seu valor pelos padrões alheios. Você passa a fazer perguntas diferentes. Estou agindo com coerência ou apenas buscando popularidade? Essa escolha me honra ou só me faz parecer aceitável? Estou me calando para agradar ou falando minha verdade? A verdadeira liberdade emocional não está em ignorar os outros, mas em se priorizar, acima de qualquer reconhecimento externo. Epicteto propôs um exercício simples. Sempre que alguém o deixar de lado, pergunte-se: o que esse silêncio diz sobre mim? A resposta é clara. Não diz nada sobre você, mas muito sobre quem se cala. Quando sua própria opinião sobre si mesmo se fortalece, a avaliação alheia deixa de ter peso. Você descobre que não precisa mais de validação, pois já conhece o seu valor. Lição 3. Cultive o desapego emocional sem abrir mão da sensibilidade. Quantas vezes você já apertou algo tão intensamente que acabou destruindo? É desse jeito que nos relacionamos com as pessoas. Quanto mais receio temos de perdê-las, mais as sufocamos, mais tentamos controlá-las, tornando-nos prisioneiros do nosso próprio apego. Mas é importante enxergar uma verdade desconfortável. Apego não é sinônimo de amor, e sim de medo mascarado. Para os estoicos, o apego era uma armadilha perigosa, não por indiferença, mas porque compreendiam que nada do que seguramos com força está verdadeiramente em nossas mãos. Epicteto, que suportou várias perdas ao longo da vida, ensinava: não espere que as coisas aconteçam ao seu modo. Deseje que ocorram conforme devem e viverá em paz.
Você pode se entregar de corpo e alma a uma relação, agir com lealdade, presença e sinceridade, e mesmo assim, a pessoa pode se distanciar. Isso não é um fracasso seu, mas o curso natural da existência. Tentar barrar esse fluxo é tão inútil quanto ordenar que o oceano cesse suas ondas. Mas como exercitar o desprendimento sem se tornar insensível? Pense numa mão tentando segurar um punhado de areia. Quanto mais força faz, mais grãos escapam. Já se a palma permanece relaxada e aberta, a areia fica ali, sem esforço. O amor e o carinho funcionam da mesma forma. O excesso de controle afasta, enquanto a liberdade atrai. Desapegar não significa desistir, mas aceitar o que é real e encontrar harmonia mesmo assim. Marco Aurélio aconselhava: receba sem vaidade, deixe ir sem apego. Praticar o desapego emocional é lembrar todos os dias que ninguém nos pertence. O verdadeiro afeto brota da liberdade, não da cobrança. E apesar da dor que o afastamento provoca, algumas pessoas estão em nossas vidas apenas para cumprir um propósito momentâneo. O que fará com esse vazio é o que definirá sua força interior. Afundar em lamentações ou usar o espaço livre para crescer, reinventar-se e descobrir sua integridade, mesmo na solidão. Pois o poder genuíno reside aí. Amar sem depender, doar sem esperar retorno, manter-se inteiro mesmo quando alguém parte. Ao aprender isso, você atrairá relações autênticas. Aquelas que permanecem não por medo de perder, mas por escolha genuína de estar junto. Lição 4. Fale com consciência, não por impulso. Grande parte dos conflitos que vivemos não surge do conteúdo do que foi dito, mas do modo como foi comunicado. Quantas vezes você respondeu dominado pela ira, disparando uma mensagem que depois lamentou? Reagir é simples, refletir e responder com sabedoria é outro nível. Para os estoicos, a fala é extensão do pensamento, e revelar suas emoções sem controle é ceder o comando a elas. Marco Aurélio ensinava: se alguém o ofende, pergunte-se se aquilo é verdade. Se for, corrija-se. Caso contrário, deixe passar. Imagine alguém te criticando com dureza ou te ignorando de propósito. Sua mente quer retrucar, argumentar, reclamar. Mas a mente treinada pausa, avalia e só então escolhe a melhor resposta, se vale a pena responder. Epicteto disse: não há poder maior do que escolher como reagir ao que não podemos controlar. E é aí que reside sua verdadeira força. Quem age por impulso torna-se escravo da emoção. Quem responde com intenção lidera qualquer diálogo. A comunicação consciente apoia-se em 3 pilares. Respire antes de falar. Quando sentir o ímpeto de rebater, faça uma pausa. Pergunte-se: isso vai trazer paz ou mais conflito? Use palavras como pontes, não como lâminas. Em vez de "você nunca me ouve", experimente: gostaria de compartilhar como me sinto. Posso? Escute atentamente. Às vezes o que o outro precisa é apenas ser ouvido. Ouvir, sem interromper, desfaz tensões e abre espaço para entendimento. Vencer discussões não é o objetivo. Manter sua serenidade em meio ao caos é a verdadeira vitória. Sêneca afirmou: nada revela mais grandeza do que uma alma tranquila diante da tempestade. Da próxima vez que se deparar com provocações ou críticas, lembre-se: você não está ali para provar nada a ninguém, mas para praticar sua filosofia. Comunicar-se com discernimento é demonstrar que, mesmo no barulho, você leva um silêncio interior inabalável. Lição 5. Reconecte-se com seu propósito interno. Já se sentiu perdido, como se tudo ao seu redor desmoronasse sem que ninguém percebesse? Essa sensação revela um distanciamento do seu verdadeiro propósito. Mas esse propósito não está escondido no externo. Não surge de títulos, validações ou da presença de outros. Ele brota quando você se alinha com a pessoa que realmente é.
Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio, no auge do Império, escrevia para si mesmo: pare de discutir o que faz de alguém uma boa pessoa. Seja essa pessoa. Viver seu propósito é agir segundo sua natureza, com coragem, justiça e consciência, sem esperar aplausos. Seu valor reside no ato, não na reação que ele gera. Epicteto ensinava: para ser invencível, não dependa de nada além do seu controle. E isso inclui aprovação, companhia ou respostas dos outros. Quer descobrir seu propósito? Observe os momentos em que se sente plenamente vivo quando o tempo some. Nas situações em que age com integridade, mesmo sem plateia, está diante de sua bússola interna. Propósito é direção, não destino. É caminhar diariamente em harmonia com suas convicções. Quando você compreende que não veio ao mundo para ser visto, mas para cumprir sua missão interior, a dor da indiferença perde a força. Você pode estar só ou ignorado, e ainda assim, no caminho certo. Afinal, a vida mais significativa não é a que atrai olhares, mas aquela que faz sentido para você. Sêneca lembrou: não é que tenhamos pouco tempo, é que perdemos muito. Pare de buscar reconhecimento externo e volte seu olhar para dentro. Sua mente é seu maior bem. Cabe a você decidir como usá-la. Você já aprendeu que o silêncio pode ser um espelho, não um castigo, que sua autoestima não deve depender do humor alheio, que o apego sufoca mais do que aproxima, que a sabedoria se revela na pausa antes da resposta, e que seu propósito floresce numa jornada interna. A partir de hoje, escolha pensamentos que fortaleçam, interpretações que libertem e ações que o reconectem consigo mesmo. Conte nos comentários: qual dessas lições mais ressoou com você? Já passou por alguma situação de indiferença que abalou seu equilíbrio? Como reagiria agora, munido desses ensinamentos? Vamos criar aqui uma comunidade de crescimento real, onde ninguém precisa implorar por atenção ou aprovação, pois todos reconhecem, em primeiro lugar, seu próprio valor. Se este conteúdo tocou seu coração, curta, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas reflexões estoicas. Compartilhe com quem precisa ouvir isso hoje. E se quiser aprofundar sua jornada, assista ao vídeo recomendado a seguir, que o ajudará a consolidar ainda mais sua mentalidade estoica. Lembre-se, você não determina o comportamento dos outros, mas pode escolher não ser dominado por ele. Nos vemos no próximo vídeo. Permaneça firme, sereno e estoico.